Este vídeo é resultado do trabalho do projeto de extensão Histórias de Trabalho e Luta em Ouro Preto, da Universidade Federal de Ouro Preto, e tem como objetivo divulgar os resultados das pesquisas feitas sobre a Alcan, empresa que esteve por muitos anos na cidade criando empregos, mas também trazendo à tona debates muito importantes como os relacionados ao meio ambiente e às condições trabalhistas. O trabalho teve como principais fontes de pesquisa revistas, livros e jornais da época, disponíveis na Hemeroteca Digital, Arquivo Nacional (CIAM), Arquivo Público Municipal de Ouro Preto e na Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto. Ouro Preto é reconhecida por sua beleza histórica e pela mineração, presente desde sua fundação. Na segunda metade do século XX, a instalação da Alcan trouxe um discurso de progresso registrado em revistas como a Luminito e o Cadinho, que destacavam segurança e bem-estar dos trabalhadores. Mas os relatos da época mostram outra realidade. Operários expostos ao calor extremo, carregando peças de até 500 quilos, e a poluição das chaminés sem filtros antipoluentes, afetando toda a cidade. Assim, a Ouro Preto, patrimônio da humanidade, era também palco de acidentes, doenças e humilhações. Este contraste nos leva à pergunta central deste projeto: como compreender a distância entre a memória oficial da Alcan e a memória vivida por seus trabalhadores e pela população? Na década de 1970, o Brasil vivia sob regime militar implantado após o golpe de 1964, em um período marcado por forte controle político, censura e vigilância sobre qualquer mobilização social. As reivindicações trabalhistas eram monitoradas de perto pelo Estado, e greves, sindicatos ou reuniões de operários podiam ser interpretadas como ameaça à ordem pública. Nesse contexto, a luta dos trabalhadores era limitada e frequentemente tímida, principalmente em cidades menores como Ouro Preto, onde a presença de grandes indústrias começava a transformar a economia local. Em muitas ocasiões, os trabalhadores contavam com a mediação de figuras externas para fazer ouvir suas demandas. Padres, professores e líderes comunitários assumiam papéis importantes na articulação de reuniões, na organização de debates e na representação das reivindicações junto às empresas ou autoridades. Esses mediadores ajudavam a dar voz às preocupações da população em um contexto político restritivo. A economia da cidade estava fortemente ligada à mineração e à produção industrial, oferecendo empregos, mas também expondo os trabalhadores a condições exigentes. Ao mesmo tempo, leis trabalhistas já existiam, garantindo direitos formais, mas a proteção efetiva desses direitos dependia de negociações e mediações locais. Assim, a experiência dos trabalhadores em Ouro Preto era atravessada por limitações políticas e econômicas, que moldavam as possibilidades de reivindicação e resistência na vida cotidiana. Quando abrimos as páginas das revistas internas da empresa, como a Luminito e o Cadinho, encontramos sempre a mesma mensagem: um ambiente de trabalho seguro, disciplinado, onde o operário aparecia sorridente, participando de atividades esportivas e culturais, parte de uma empresa que se dizia moderna e responsável. Esse discurso, cuidadosamente elaborado, fazia parte da chamada Memória Oficial da Fábrica, em que o trabalhador era representado como alguém integrado a um projeto de progresso e desenvolvimento para Ouro Preto. Na publicação datada de junho de 1978, intitulada como Alcan, seus propósitos, objetivos e políticas, a empresa apresentava os princípios: a. Promover altos padrões de saúde e segurança ocupacional. B. Tomar
todas as medidas práticas necessárias para prevenir ou reduzir todas as formas de poluição resultantes de suas operações. Mas fora dessas páginas, a realidade era bem diferente. Os chamados trabalhadores de chão de fábrica eram submetidos ao calor intenso, a jornadas longas e a riscos permanentes de acidentes. Na Delp, terceirizada da Alcan, os operários chegaram a ser chamados de cavaletes humanos, pois carregavam manualmente peças de até 500 quilos, sem equipamentos de segurança e sem o devido pagamento de horas extras. Direitos básicos como adicional de insalubridade e fornecimento de leite eram sistematicamente desrespeitados. Esse cotidiano, muitas vezes invisibilizado, revela a distância entre a imagem construída pela empresa e a experiência vivida no interior das fábricas. No centro desta indústria está a Alumínio Canadense, Alcan, multinacional que contrata 80% da mão de obra metalúrgica da cidade, juntamente com a Delp, filial menor de uma empresa sediada em Contagem. Caracteriza-se pelas péssimas condições de trabalho. Muitas vezes, os operários da Alcan são obrigados a trabalhar no alto forno desligado há menos de 24 horas, sem sequer usar botas apropriadas para suportar o intenso calor que o solo desprende. Na visita anual dos patrões canadenses, são obrigados a lavar o asfalto que leva até a fábrica, e o único protesto que encontram são paradas no trabalho em uma ou outra sessão e mesmo pequenas sabotagens. O descarregamento leva cerca de 2 horas, que não são computadas como horas extras. Como este trabalho dos cavaletes acontece 2 vezes por semana, ao final do mês a empresa rouba 16 horas de trabalho de cada metalúrgico. A Delp também desrespeita as mínimas normas de segurança, fornece apenas um cinto de segurança para equipes de 5 a 6 operários, nas montagens de torres que atingem muitas vezes mais de 30 metros do solo. Por ser um ambiente insalubre, os metalúrgicos teriam direito a leite, mas a empresa cortou o fornecimento do produto ao mesmo tempo em que suprimiu o horário do lanche. Através dessas arbitrariedades, a Delp deixa de pagar a insalubridade e o 13º sobre as horas extras, que não são consideradas. Esse contraste, porém, não se restringia ao espaço de produção. Ele se estendia às ruas da cidade, à saúde e ao cotidiano da população. As chaminés da Alcan lançavam fumaças sem filtros antipoluentes, espalhando a poluição sobre Ouro Preto. A poeira da bauxita, transportada em caminhões, impregnava casas, roupas e pulmões. Da janela de seu ateliê, na Rua das Lajes, Jair Inácio contempla a paisagem de Antônio Dias numa tarde de Ouro Preto e mostra as nuvens de fumaça expelidas de dentro do vale em que se situa o bairro de Saramenha, onde está a fábrica da Alcan. O problema é que os artistas coloniais não esperavam por essa. Achavam que a natureza seria sempre limpa, como hoje só acontece quando chove em Ouro Preto. Há 2 anos, o cientista alemão Werner Fiebiger, do Instituto Max Planck de Química do Ar, de Mainz, Alemanha Ocidental, que estava no Brasil estudando rochas pré-cambrianas, numa tentativa de reconstituir dados sobre a atmosfera terrestre, recolheu amostras do ar de Ouro Preto e um dos tipos de poeira que a fábrica de alumínio lança sobre a cidade, e estudou-as nos laboratórios do Instituto de Geologia da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto. Encontrou, após análise por espectrômetro, elementos químicos, como bário, estrôncio, ferro e zinco, em suspensão na atmosfera da antiga capital de Minas. Já a poeira, analisada por meio da difratometria, revelou-se de composição não menos sofisticada. É formada de compostos do sulfato e carbonato de bário, carbonato e sulfato de estrôncio, hidróxido de ferro, óxido de zinco e zinco puro. Algumas misturas de alumínio, quartzo e enxofre em pequenas quantidades e magnésio. Na ocasião, o cientista afirmou que o alto índice de umidade relativa do ar na região
faz com que as partículas tóxicas dos elementos e compostos liberados pelas chaminés da fábrica se precipitem muito depressa, sem tempo de serem levados pelo vento. O único jeito de evitar prejuízos à saúde dos habitantes, à flora e à fauna locais. A esses prejuízos, os restauradores e responsáveis acrescentam agora os danos, praticamente irreparáveis, causados à arte do maior conjunto de arquitetura barroca religiosa e civil, de caráter homogêneo, que resta quase intacto em todo o mundo. No início da década de 1980, estudantes, populares e trabalhadores organizaram protestos contra os efeitos dessa poluição. Em 1981, durante o Dia Nacional do Equilíbrio Ecológico, uma passeata percorreu as ruas, denunciando os impactos ambientais da fábrica. Os panfletos distribuídos afirmavam: Alcan está enganando e Ouro Preto está acabando. Além de abaixo Saramenha, antes que chegue a destruição de Ouro Preto. Ao mesmo tempo, surgiam mobilizações trabalhistas. Em 1979, metalúrgicos se reuniram no bairro Saramenha para discutir a criação de um sindicato em Ouro Preto, buscando lutar por melhores condições e pelo reconhecimento de seus direitos. Mas essas iniciativas eram constantemente vigiadas pelo Estado. Documentos do Serviço Nacional de Informações e da Polícia Militar mostram a preocupação das autoridades com a articulação entre operários, estudantes e lideranças religiosas, percebidas como possíveis foco de contestação política. O documento, datado de 25 de março de 1980, trata do assunto Visita do Presidente da República a Ouro Preto, Minas Gerais. O estudante de farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Márcio Viana, militante da tendência Libelu, deverá ir a São Paulo, possivelmente no período de 3 a 10 de abril de 1980, onde se reunirá com a direção do jornal O Trabalho, visando a planejar uma ação contestatória à visita do exímio senhor presidente da República em Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 21 de abril de 1980. Márcio Viana deverá ir acompanhado pelo agitador David Maximiliano de Souza, representante da União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais, em Ouro Preto, e responsável pela difusão do jornal O Trabalho na área ouropretana. Já o documento datado de 15 de abril de 1980 traz o seguinte assunto: Visita presidencial a Ouro Preto, MG. A empresa Alcan, sediada em Ouro Preto, Minas Gerais, demitiu ontem, dia 14 de abril de 1980, os 10 integrantes da Comissão de Reivindicação da referida empresa. Os demitidos, liderados pelo agitador David Maximiliano de Souza e outros militantes da Libelu, pretendem deflagrar um movimento grevista com vistas à imediata readmissão. São eles os elementos demitidos: Marcelo Eustáquio Neto, Dízio Bento França, Hercílio Isabel Thomas, Carlos Alberto dos Anjos, Hilton Eugênio Jesus, Márcio Marinho de Oliveira, Milton da Silva, José da Conceição Martins, Marco Antônio Oliveira Maciel e Francisco de Paula Gonçalves. Nos anos seguintes, novos episódios reforçaram essa disputa. Durante a greve geral de 1987, por exemplo, trabalhadores da Alcan foram pressionados a não aderir, mas estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto instalaram um sistema de som na Praça Tiradentes, dando visibilidade às contradições entre a memória oficial da empresa e a vida real da cidade. Esses episódios revelam que a história do trabalho em Ouro Preto foi atravessada por tensões permanentes entre a propaganda empresarial e as experiências concretas de exploração, poluição e resistência. Por isso, quando falamos da presença da Alcan em Ouro Preto, não podemos nos limitar à versão colorida impressa em suas revistas internas. É preciso escutar as vozes daqueles que respiraram a poeira da bauxita, que sofreram com o calor dos fornos,
que protestaram contra chaminés e que resistiram.